Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Oi, oi! Mais um episódio aqui do Caraca Connection. Espero que você esteja prontíssimo ou prontíssima para nos escutar, porque hoje tem a segunda parte dos podcasts brasileiros que nós mais gostamos. E como sempre, eu sou a Alexia e tô aqui com o nosso querido americano, o americano preferido desse mundo todo, que é o Foster. Oi, fala pessoal, eu estou prontíssimo para falar sobre podcast, um podcast sobre podcast. Como você está, Alex? Eu também. Muito obrigada. Ótimo, então a gente vai falar sobre podcast, vamos lá. Sim, nós vamos falar hoje sobre 3 podcasts que são produzidos por um jornal brasileiro. Então, todos eles são da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Sim, que a Folha de São Paulo é um dos jornais mais conhecidos no Brasil. A gente normalmente não fala o nome inteiro Folha de São Paulo, a gente se refere somente à Folha, Uhum. e é isso. E rapidamente, Folha de São Paulo, eu acho que é ótimo para treinar a sua pronúncia em português, porque, primeiramente, você tem a palavra folha, que tem o som de LH, que é difícil para os gringos, pelo menos é difícil para mim. E também em São Paulo, você tem uma vogal nasal, som. Então, se você está querendo treinar a sua pronúncia, fala isso, 1000 vezes, ajuda. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Isso. Perfeito. Sim. E é um jornal que teve a fundação em 1921, ou seja, 98 anos. É, você tá chegando lá. Como é que fala isso? Comemoração de 100 anos? Tá quase virando centenário. Centenário, isso. Exatamente. Enfim, então é um jornal que qualquer brasileiro sabe, conhece, provavelmente já leu alguma vez na vida. Com certeza. É um dos grandes, e também isso quer dizer que os podcasts que eles fazem têm muito dinheiro. Tem. Então eu quero começar pelo meu preferido, que eu amo muito, que eu apresentei para o Foster faz pouco tempo até, que é o Expresso Ilustrada. Sim, que eu fiquei surpreendido, porque eu amo podcast, eu escuto muitos, e eu não sabia Você não sabia o quê? sobre eu não conhecia esse podcast. Ótimo. Uhum. Muito bom, porque normalmente é ao contrário. Normalmente é o Foster que traz para mim e eu consegui levar um para ele. E eu fiquei muito feliz com isso, porque é o tipo de podcast que eu adoro escutar. Então, é um podcast de cultura da Folha, que fala sobre filmes, músicas, livros, discos, séries de TV, teatro e moda. É, cultura, né? Cultura total. E eu acho muito bacana, por exemplo, teve um episódio que era sobre o funk, a batida do funk. É, não, tinha 5 episódios que a gente escutava, sei lá, a gente estava viajando pra onde? A gente estava voltando, não, a gente estava indo
Pra praia. Pra praia. Eu acho que Sei sim. lá, não lembro, mas você colocou essa série de podcasts sobre a música e todos os episódios são fantásticos. Sim, tiveram 2 especificamente, que eu gostei muito, que é um que fala sobre música gospel, que não é só evangélica, no Brasil, né, gente. Sempre quando eu falar sobre isso, eles normalmente falam como é que foi a introdução da música gospel no mundo, onde é que começou e etc. Mostra bastante aqui nos Estados Unidos quem eram os principais cantores da música gospel, mas como é que começou no Brasil e o que que significa a música gospel hoje em dia no Brasil. Esse episódio foi o máximo porque eu sou do sul dos Estados Unidos, então música gospel é uma coisa que sempre estava na minha vida, mas esse mundo de música gospel no Brasil foi meio, tipo, escondido pra mim. Sim, e pelo que eu entendi e pelo que eles falaram, a música gospel brasileira é a que dá mais dinheiro no mercado brasileiro de músicas hoje em dia. É Então, sério? é, é maior do que o sertanejo, é maior do que o funk, é maior do que todos. É surreal. Uau, É, impressionante. sim. E o segundo é sobre a batida do funk. Eu não vou explicar aqui o que significa isso, porque vocês vão escutar o podcast e vão entender. Mas, fazendo um pequeno resumo, a batida do funk é uma coisa muito importante, obviamente, para quem faz a produção da música funk e para quem dança. Então, hoje em dia, os funkeiros, os DJs, os MCs, eles estão cada vez mais se jogando nesse mundo das batidas e aumentando o ritmo das batidas. Então, eles fazem toda uma discussão sobre isso e o que está acontecendo nesse mundo do funk e também explicam o que é o funk para as pessoas e que o funk carioca é o melhor de todos, obviamente. Isso. E também é um podcast divertido. Eu acho que a maioria dos nossos ouvintes e todo mundo que viaja para o Brasil e fica no Brasil, fica porque eles amam a cultura brasileira. Então é um bom podcast para aumentar o seu conhecimento e o seu amor da cultura brasileira. E para vocês entenderem o tipo de dinheiro e de produção que eles têm, eles acabaram de gravar um episódio conversando com o Woody Allen sobre o último, sobre o último filme deles. E para você conseguir o Woody Allen é uma coisa surreal. Então eles realmente fazem um bom trabalho, independente da nossa opinião sobre o Woody Allen ou Eu não. ia falar, talvez é um pouco mais barato para contratar ele agora. Mas enfim, é muito bom, eu recomendo muito. E o próximo podcast é O próximo é o Presidente da Semana, Presidente da Semana. que é um podcast também produzido pela Folha, como eu já tinha falado aqui, que são as histórias de todos os presidentes brasileiros, desde Deodoro da Fonseca até o de hoje em dia. Deodoro da Fonseca? Sim, É um presidente? é. Nunca ouvi. Já escutei o podcast, mas nunca ouvi falar na minha vida. Sim, enfim. Então eles passam por todos os nossos presidentes. Eu vou ser muito sincera, tem alguns aqui que eu nunca estudei, nunca nem escutei falar. Então é muito interessante porque você conhece mais sobre os diferentes presentes que o Brasil teve e como é que chegou ao dia de hoje, passando pela ditadura, passando pela democracia, passando pela loucura que está hoje em dia e já vem uns anos atrás, enfim. Então, eles falam bastante sobre. Se você quer aprender mais sobre a história no Brasil, a história brasileira, é um podcast perfeito para isso, porque não é chato, é divertido e tem todos os presidentes, tipo, tem um Bolsonaro, Lula, Getúlio Vargas, tem tudo e é muito legal aprender a história através dos presidentes, né? Sim, e eles trazem uma pessoa diferente para discutir sobre cada presidente. Então, cada
episódio vão ter pessoas diferentes falando sobre, e provavelmente pessoas que estudaram sobre certa época no Brasil, o qual tinha a presença desse presidente. Então, são pessoas que realmente entendem disso. E também não é um podcast político. Obviamente fala sobre presidente, então fala muito sobre a política, mas você está falando mais sobre a pessoa mesmo. Sim. É engraçado que eu tô vendo aqui, por exemplo, Café Filho. O Café Filho, ele ficou de 1954 até 1955. Eu nunca escutei te falar nesse Café cara. Filho? Nunca escutei falar. Eu adoro o nome. Pois é, agora, escutei falar muito no que veio logo depois, que é o Juscelino Kubitschek. Então, às vezes eles falam sobre 2 presidentes em um episódio só, porque provavelmente um sofreu um golpe, ou morreu, ou teve que sair do poder, alguma coisa assim. Uhum. É muito bom, eu recomendo. E o último podcast que a gente vai indicar hoje é... O último podcast que a gente vai indicar hoje é o Café da Manhã, que também é da Folha. E também que tem... no Spotify, né? Hã? Sim, mas então, eu ia chegar nesse ponto. Eu acho que é uma parceria com... Calma. Tá, desculpa. E que tem episódios todos os dias pela manhã, trazendo assuntos e análises sobre assuntos específicos e que estão acontecendo atualmente no país. E eu vi que eles acabaram de anunciar que renovaram a temporada para 2020, junto com o Spotify, porque é uma coprodução. Uhum. Então, é produzido pelo Spotify e criado pela Folha. Então, tem aí uma super produção de Spotify Brasil com a Folha de São Paulo. É muito bem feito mesmo. Eu acho, pelo menos aqui nos Estados Unidos, seria mais ou menos igual do The Daily, que é um podcast do New York Times. E eu acho que quase todos os grandes canais e jornais do mundo têm um podcast diário, hoje em dia. Sim. Eu sei que The Guardian tem um. Mas eu acho que a diferença do café da manhã é que eles falam sobre um assunto importante no dia. Por exemplo, o The Daily, ele faz um resumo do que está acontecendo de mais importante, sobre vários assuntos. Não? Não. É só um? The Daily é uma história por dia. Então é isso, exatamente. É bem parecido. Então tá aí. Bom, então vocês têm 2 episódios nossos com 5 dicas de novos podcasts brasileiros que nós super indicamos. Se você quer escutar podcasts sobre histórias, sobre guerra, sobre presidentes, sobre música, cultura, sobre notícias diárias. Diárias? Isso. Já tem várias indicações da gente. Sim, e a gente vai procurar sempre trazer para vocês dicas de novos podcasts brasileiros que estão saindo. A gente até começou a escutar um que é sobre a nova direita brasileira, mas ele só tem 2 episódios já lançados, então a gente está esperando um pouco para ver como é que ele se desenvolve, e se for bom a gente volta aqui para falar. Isso fazia parte da Folha. Mas foi uma produção do Expresso... Não. Não? Não, é um outro nome, que eu não lembro, sendo bem sincera, porque eles ainda não lançaram o 3º episódio. Mas, enfim, então eu acho que são 2 episódios agora que a gente fez, que vão ser muito bons para vocês. E espero que vocês gostem. E depois, por favor, mandem feedback pelo e-mail, dizendo se vocês gostaram ou não, se foi difícil ou não, quanto tempo demorou para vocês se acostumarem, porque a gente sempre gosta de escutar de vocês. Sim. Não deixe de escutar a gente, mas vai lá, é um desafio para vocês. Escute um podcast brasileiro para brasileiros. Eu acho que vai ser muito bom para você. Vai ser ótimo. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few
of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.